Boa tarde, muito boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que está aí me ouvindo. Muito boa tarde aos irmãos, a paz do Eterno seja com todos. Eu aqui, Pastor Cravo, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, nessa tarde, gostaria de bater um papo com vocês e trazer aqui um texto para nossa meditação. Eu me dirijo aos crentes e me dirijo também a quem não é crente. Nós sabemos que a Bíblia é um livro histórico, além de tudo. Primeiro, é um livro de fé para quem crê na palavra de Deus, para quem crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela é, sim, um livro de fé, ela é a palavra de Deus escrita. Mas para quem não crê, a Bíblia ela é um livro histórico, um livro de aconselhamento e um livro de sabedoria. Então, também serve para você, meu amigo, minha amiga, que não é crente, mas que está aí ligado nos acontecimentos e que está precisando de uma palavra de orientação. Então, eu quero trazer um texto do livro de Juízes, que está no capítulo 2. E eu vou ler esse texto aqui em partes, para que a gente possa depois tecer alguns comentários aqui, fazer uma associação entre o que a palavra diz, entre o que o texto diz e entre com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Pois bem, então está lá no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores da terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Depois, mais um pouco para diante, a palavra nos diz assim, já o versículo 14: Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Então diz assim a palavra: E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz,
e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido e por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou depois de morrer, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Bom, essa aqui é a palavra de Deus que está no livro de Juízes, no capítulo 2, que vai de 1 até 23. Eu pensei aqui alguns trechos. Vejam, Israel é uma nação extremamente espiritualizada. No ano 70 depois de Cristo, ano 70, do século I, Israel sofreu uma grande destruição pelo imperador romano Tito, pelo general Tito, que depois dali vai ser Tito, filho de Vespasiano. Depois dali ele vai ser o novo imperador. Depois do ano 70, nunca mais Israel pôde voltar para sua terra. Nunca mais. E por que isso aconteceu? Israel era uma nação cheia de altos e baixos, como vocês podem observar aqui no texto. Era uma nação de altos e baixos. E quando eles estavam no alto, eles estavam de bem com Deus, eles faziam tudo que agradava a Deus. Mas quando eles estavam no baixo, eles abandonavam a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Eles se desviavam, eles aceitavam coisas das outras nações, eles aceitavam coisas dos outros deuses. De outros deuses, serviam, se misturavam, enfim. Então, vem a lição, vem uma dura lição. Deus permitiu que Israel perdesse uma terra que era deles há séculos e séculos que eles ocupavam e que, apesar de terem sofrido um exílio assírio em 400 e pouco, 140 anos depois, sofreram um exílio babilônico, ficaram para lá 70 anos e mais. Isso está escrito aqui na Bíblia. Israel, depois, sofre esse outro impacto e dele não se levantou mais. E o Senhor Jesus profetizou isso aí. Eu não vou entrar muito nesse aspecto escatológico, porque eu quero que você preste atenção, por favor.
Depois disso, depois do ano 70, Israel foi ocupada por inúmeras nações, inúmeros povos. E na Idade Moderna, já no século XX, Israel estava sendo governada pela Inglaterra. Quase 2000 anos depois, em 1947, antes um pouco disso, a Inglaterra resolve deixar a região que eles chamaram de Palestina. Ao invés de chamar de Canaã, que é o nome original, chamaram de Palestina. E por que isso? Para tirar da memória histórica as origens de Israel, o direito de Israel sobre aquela terra. Palestina vem de Palestim, Filistim. Filistim é o quê? É a palavra filisteu no hebraico. Por isso que se chama Palestina. Todos os livros de história que você lê, a terra da Palestina, 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 isso é nome inventado. Aquela terra se chama Canaã. Antes de Israel, ali habitavam os cananitas, ou cananeus. E Deus deu a Josué essa terra, porque prometeu primeiro a Moisés. Prometeu antes de Moisés, prometeu a Abraão. E nós, que não somos judeus, somos filhos de Abraão pela fé. Nós temos entrada às promessas de Deus por causa de Abraão, que Deus chamou, Deus elegeu ele como o pai da fé. Voltando, depois de quase 2000 anos, a Inglaterra concorda em fazer a divisão da Palestina. Como é que seria essa divisão? Seria da seguinte forma: uma parte para os árabes e outra parte para os judeus. É óbvio que eles deram a melhor parte para os árabes. A partir daí foi criado o reino da Jordânia, que é o Vale Fértil do Jordão. É tudo muito bonito lá. Mas a pior parte deram a Israel, que tem o deserto, Negev, deserto da Judéia e vai por aí afora. Mar Morto, dá a impressão de uma coisa imprestável, né? Galileia. Então, vejam, algumas nações não estavam concordando, obviamente, que eram as nações árabes. A nação que se comprometeu com Israel, que colocaria em votação o restabelecimento da soberania de Israel, naquela ocasião, era a Inglaterra. E por que isso? Essa nação, ela saiu, ela se omitiu do processo. Ela prometeu e depois pulou fora. Foi a Inglaterra. A Inglaterra foi buscar socorro nos judeus de fora de Israel, para que eles pudessem financiar esses países contra quem? Contra Hitler. Só que eles, na ocasião, fizeram o seguinte: está tudo bem, a gente financia. Porque os maiores bancos do mundo, os mais poderosos, estão na mão de judeus. E aí eles disseram: está tudo bem, mas você vai prometer, você vai se comprometer que depois que terminar essa guerra, vocês vão aceitar, vocês vão reconhecer aquela terra ali como terra de Israel. A soberania de Israel sobre aquela terra, e vão permitir que os judeus possam retornar. Tá bom, eles aceitaram. Só que chegou na hora, a Inglaterra e outros paizinhos ali saíram fora. Estados Unidos não, ficou do lado de Israel. Está do lado de Israel desde sempre. Mas
chegou o tal dia da votação de reconhecimento da soberania do Estado de Israel. 1947, mais precisamente, 29 de novembro. Quem é que iria presidir essa reunião? Um brasileiro. Quem era esse brasileiro? Oswaldo Aranha. Só que era para ter acontecido um pouco antes dessa reunião. Mas Oswaldo Aranha começou a observar, primeiro ele foi pesquisar, ele sabia da história de Israel, ele leu a Bíblia, ele foi conversar com historiadores, com rabinos. E aí Oswaldo Aranha percebe que não teria quórum para poder fazer essa reunião, porque as nações árabes estavam se opondo a essa intenção, que era um acordo que foi feito entre Israel, antes, na ocasião da Segunda Guerra Mundial. Oswaldo Aranha começou a negociar com eles. Por quê? Porque o petróleo estava nas mãos de todas essas nações. E o mundo corria um risco em relação a isso. O mundo corria um grave risco em relação a qualquer atitude que essas nações tomassem. Poderia gerar uma crise mundial. Passado, durante o transcorrer de 3 meses, Oswaldo Aranha percebe que conseguiu convencer algumas. E aí, então, ele marca, totalmente fora do protocolo, ele marca a reunião, a sessão da ONU, sessão extraordinária, e lá ele coloca em votação. E se você quiser saber mais, basta você procurar no YouTube, votação ONU, Estado de Israel, Oswaldo Aranha, e você vai encontrar lá. Está lá, isso foi preservado. Então, meus amigos, dali, por 36 votos a 13, foi reconhecido o Estado de Israel, graças a essa manobra inteligente de Oswaldo Aranha. Graças a essa intervenção de Oswaldo Aranha, que inclusive deu o voto, o Brasil deu o voto sim. E os Estados Unidos também deu voto sim. A Austrália sim. Enfim, várias nações. Então, ele conseguiu um amplo quórum e então foi finalmente reconhecida através da ONU a soberania do Estado de Israel como nação soberana. Ok, o que acontece nisso? Acontece, estou contando essa história para você entender o papel do Brasil diante de Deus. Deus liberou sobre o Brasil uma bênção que ele havia prometido a Abraão. Lá em Gênesis está escrito: farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como o Brasil abençoou Israel, desde aquela ocasião, Israel tem verdadeiro amor, um verdadeiro carinho pelo Brasil. E o que é melhor de tudo, o Brasil é uma nação privilegiada em todos os sentidos, mas sobretudo é a segunda nação com maior número de evangélicos no mundo, só perde para os Estados Unidos da América do Norte. É a nação com maior número de católicos do mundo, é a primeira. Qualquer papa que senta naquele troninho lá de Roma tem que vir aqui no Brasil primeiro. É o primeiro lugar que ele vem visitar. Vai escutando para você entender. O que isso tem a ver com a gente, o pastor Cravo? O que isso tem a ver? Tudo. Nós estamos no meio de um evento crucial na vida do nosso país. Essa geração
vai ser a geração responsável pelo que o Brasil será nos próximos 50 anos. Nós passamos por períodos muito complicados da nossa história. Nós passamos por períodos conturbados da nossa história. A República Brasileira nasceu de um golpe de Estado. Eles exilaram o imperador e implantaram a República, que acabou. Isso não ficou muito legal. Mas de lá para cá... Então vejam, nós estamos no meio de uma eleição, depois de anos, depois que o regime militar encerrou e entregaram o poder aos civis, a esquerda tomou conta do Brasil. Então se sucederam vários governos de esquerda. A isso dão o nome de Teatro das Tesouras. Ora é um lado, ora é outro lado. E sempre com disfarce, disfarçando que é democrata e tal. Aí vem a criação do Partido Trabalhador, aí vem a história daquela pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como o Nine, 9 dedos. Perfeitamente. Então, é onde eu quero chegar. O anjo do Senhor chamou Israel, saiu de Gilgal e foi para um lugar chamado Boquim. Ele levou o povo para lá. Para um lugar chamado Boquim. E por quê? Porque o anjo do Senhor tinha uma palavra dura para eles. Olha, eu fiz um concerto com vocês. Eu me dispus a abençoar vocês. Mas vocês e os pais de vocês não estão fazendo a parte de vocês. Que é simples. É só obedecer. É só conhecer. Só isso. E aí, por causa disso, eu vou entregar vocês nas mãos dos inimigos de vocês. Só por causa disso. O povo começou a chorar. Por causa daquela palavra do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, que nós chamamos em teologia de cristofania. É o próprio Senhor Jesus ali, tipificado, personalizado na figura do anjo do Senhor. Ele dá essa palavra. E aí, eles chamaram aquele lugar de Vale de Boquim. Está aqui no versículo 5. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali o Senhor. Sacrificaram pedindo misericórdia. Então, veja, o que é Boquim? Boquim é uma palavra do hebraico que se diz Borim. Borim. Borim significa o quê? Lamento, choro, pranto. E por implicação, tristeza, dor, sofrimento. Mas vamos lá, é choro, literal, choro, pranto. Boquim vem de Baca. Você já deve ter ouvido falar do Vale de Baca. Baca significa sofrimento também. Então, ele levou eles para essa condição. E dali para frente você começa a ver que Deus, em todo esse juízo, Deus tem misericórdia ainda deles e vê que eles estavam perdendo para tudo. A Bíblia diz que onde eles pisavam, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Deus estava castigando mesmo, literalmente, disciplinando.
Então, o Senhor tem misericórdia daquele povo, daquela geração que estava ali. Faz o quê? Levanta juiz. Quem era o juiz? Juiz é aquele que julga. Sim, mas na verdade, para você poder entender, juízes eram líderes. Líderes que tinham esse nome, porque eram pessoas respeitadas, eram pessoas abençoadas e Deus era com eles. Toda vez que Deus levantava juízes, o juiz pelejava, vencia, porque Deus era com ele, o povo fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Mas logo depois, o juiz morria, eles voltavam de novo a transgredir. E aí a mão do Senhor pesava contra eles e era assim. O livro de Juízes é isso. É a história de obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Então, era aquela coisa instável. Você está começando a entender o que eu quero dizer. Agora eu tenho uma palavra para você que é crente. O Brasil tem 120 milhões de católicos. É mais, mas eu quero deixar no redondo. O Brasil tem 45 milhões de evangélicos, que alguns dizem protestantes. E isso é o censo de 2010, tá? Só esses dois números já seriam suficientes para se eleger um presidente da República. Só esses dois números. Porém, olha o que nós estamos vendo, olha o que está acontecendo. Veja. Você está fazendo propaganda política. Não. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor Jesus diz. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor diz em João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então veja. O presidente Bolsonaro, ele não é presidente à toa. Ele foi um ponto fora da curva do teatro das tesouras. Aquele revezamento de esquerda, centro-esquerda, com centro-direita. Aquele revezamento. Está dando essas interrupções no vídeo porque é meu filho da Noruega que está me mandando mensagem. Vocês me perdoem, não reparem não. Veja. O presidente de 2018 vem e é aquele ponto fora da curva. Ninguém esperava. Todas as pesquisas davam ele como cavalo manco, imprestável, não ia aguentar, não ia disputar nada. Não, perde todo mundo. Segundo turno, perde todo mundo e tal. E foi uma vitória acachapante. 57 milhões de votos. 57 milhões de votos. E o Brasil tinha, na época, cerca de 120 milhões de eleitores aptos. Muito bem. O presidente Bolsonaro foi perseguido no primeiro dia de governo dele, aliás, logo depois da eleição. Mas quando ele sentou lá naquela cadeira em Brasília, ele começou a ser perseguido 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 235 dias, 365 dias por ano. Não pararam e continuam ainda. O nome dele, o nome desse presidente é Jair Messias Bolsonaro. Veja, não é à toa que ele tem esse nome, o nome do Messias. Ele é um católico, mas ele é casado pela terceira vez. Ele é casado com uma evangélica de uma igreja reformada, e que eu não vou me permitir, não vou dizer o nome. O presidente Bolsonaro, ele representa o respeito à vida. São as pautas que ele defende, nunca escondeu, e ele defende. Respeito à vida. O respeito ao nascimento de uma criança no ventre da sua mãe. A esquerda gosta de dizer assim, meu corpo, minhas regras. Sim,
a partir do momento que está você sozinha. A partir do momento que é só você. Mas a partir do momento que tem uma vida sendo gerada aí, já deixou de ser só seu corpo, suas regras. Você já não tem mais, sabendo nós que o Código Civil protege os direitos do nascituro. O ser que está sendo gerado no útero já passa a ter direito a partir do momento que ele tem vida. E ele passa a ter vida a partir do momento que ele começa a ser formado. Então, o presidente Bolsonaro representa o respeito à vida, o respeito à propriedade, o respeito às liberdades, principalmente a liberdade de você poder se manifestar. Você pode se manifestar, mas se você ofender alguém, caluniar alguém, injuriar alguém, você vai responder. O que não pode é proibir você de falar, de manifestar o seu pensamento com liberdade, desde que você não ameace ninguém, e ainda que você ameace alguém, você vai responder por isso. Tem lei. O que não pode é proibir. Você quer defender até o opositor? Pode. Você só não pode ultrapassar essa linha. Qual é a linha? Qual é o limite de você do direito de liberdade? É a lei. A lei é que dá o limite. O presidente Bolsonaro representa a família tradicional. Marido, mulher, filhos. O presidente Bolsonaro representa o ensino correto. O ensino para preparar o jovem para o mercado de trabalho. Preparar o jovem para desenvolver as suas potencialidades. Ele defende o ensino sem ideologização. E o que nós vemos hoje nas universidades é uma ideologização total. Total, os jovens totalmente perdidos. E olha que o mercado de trabalho está aí, precisando de pessoas competentes, capazes, treinadas, preparadas. Está aí. O Brasil perdendo cada vez mais em termos de qualidade de ensino, em termos de profissionais, cada vez mais as gerações que estão se sucedendo nos últimos 20 anos estão piorando o país. O presidente Bolsonaro defende o livre comércio com as nações desenvolvidas. O presidente Bolsonaro defende a amizade com Israel. Veja, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, o Brasil deu as costas para Israel. E é isso que eu quero dizer aqui também, aproveitando esse parêntese, que desde então, desde aquela da votação da ONU por um brasileiro, gente, Israel tem uma praça com o nome de Oswaldo Aranha no centro de Jerusalém. Israel tem em Jerusalém um museu de Oswaldo Aranha dentro de Jerusalém. Está lá até o martelinho que ele usou para simbolizar a aprovação da moção de reconhecimento da soberania de Israel. Está lá. A ata, está tudo lá. Quem for Israel, por favor, visite o Museu Oswaldo Aranha. Vai lá na Praça Oswaldo Aranha. Quando os descendentes de Oswaldo Aranha vão lá, as bisnetas dele, elas são tratadas como, assim, personalidades. São recebidas, inclusive, pelos governantes de Israel. E o que aconteceu nesses 20 anos? Nesses 20 anos, o governo que estava aqui, que era o governo de esquerda, se aliou a quem? Se aliou ao Hamas, se aliou ao Fatah, grupos terroristas. Se aliou ao ditador do Líbano, se aliou a Hezbollah, se aliou à Autoridade Nacional Palestina. Não que nós tenhamos alguma coisa contra, não. O único problema é que eles têm como objetivo único e exclusivo exterminar Israel da face da terra. E nós sabemos que Deus não vai permitir isso. Com certeza não vai. E isso aconteceu logo no mês seguinte da aprovação da moção de reconhecimento de Israel como nação soberana. Todas as nações tentaram invadir e destruir Israel. E perderam.
Depois, passado algum tempo, no dia de Yom Kippur, o Egito se reuniu com várias outras nações, tentaram cercar Israel, perderam de novo. Então, eles desistiram. Aí, daí para frente, começaram aqueles grupos terroristas, jogar bomba dentro de Israel. Israel pega e desenvolve uma máquina, um interceptador de foguetes, que o foguete não chega nem perto do solo, ele é destruído, ainda no ar. Chama-se Iron Dome. Pesquise no Google, pesquise no YouTube sobre o Iron Dome e vocês vão ver do que eu estou falando. Tecnologia fantástica em Israel. O celular foi feito em Israel. Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele representa a amizade. Quem se lembra da tragédia de Brumadinho? O único país que ofereceu ajuda ao Brasil foi Israel, cujo primeiro-ministro era o Benjamin Netanyahu. Bolsonaro aceitou. E veja o que eles fizeram. Mandaram um contingente, um batalhão inteiro de israelitas brasileiros. Olha que coisa mais linda. Viram umas meninas lindas, todas filhos de brasileiros que vivem em Jerusalém, vivem em Israel e servem nas IDFs, que é Israel Defense Force, ou seja, as forças de defesa de Israel. O presidente Bolsonaro representa isso. Além disso, mandaram dessalinizador de água do mar, dessalinizador. É uma máquina que não tem lugar nenhum no mundo, só Israel tem. Foi assim que eles conseguiram plantar, fazer o deserto florescer. Foi através dessas. Então, assim, inúmeras outras tecnologias. O presidente Bolsonaro representa amizade com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores tem aquele discurso contra o opressor, aquele discurso defensor de Cuba, de Venezuela. Aí o Brasil se afasta das nações mais desenvolvidas. O presidente Bolsonaro representa um agronegócio forte e hoje está acontecendo por causa desses 2 anos de pandemia. O agro se desenvolveu tanto que tem gente muito interessada na falência dessa atividade no Brasil, porque o agro brasileiro é muito forte. O presidente Bolsonaro representa auxílio financeiro aos mais pobres. Está aí o Auxílio Brasil, está aí o benefício empresarial chamado BEM, que é para as empresas. Várias linhas de crédito, Caixa Econômica mudou da água para o vinho. O presidente Bolsonaro representa respeito à religião, respeito ao cristianismo, às suas raízes judaico-cristãs. O presidente Bolsonaro representa respeito ao evangelho, porque tem uma mulher evangélica. Então, veja, tudo isso, o presidente Bolsonaro, ele representa isso, meus amigos. Tudo isso está em jogo. E o outro candidato? Ainda tem que falar. O presidente Bolsonaro representa o amor à nação, à pátria. Voltou de novo aquele sentimento gostoso de você dizer: eu sou brasileiro, eu amo essa bandeira, eu amo esse país. Voltou o orgulho de vestir o verde, amarelo, azul, branco. Voltou. É só você ver as movimentações de apoio, de comemoração, o 7 de setembro de 2021, 7 de setembro de 2022 agora, que coisa linda, as ruas pintadas de verde e amarelo, de inversamente do outro lado. O presidente Bolsonaro resgatou o orgulho nacional. E o outro lado é exatamente o oposto de tudo isso que eu estou falando. Olha as pautas deles. Veja as pautas que eles defendem. Aborto, ideologia de gênero nas escolas primárias. Isso tudo você pesquisa depois no Google, tá? Não vai ter tempo de eu explicar o que é isso tudo. Mudança na fonética da língua portuguesa para implantar pronomes neutros, todes.
criação de inúmeros ministérios, aumentando os gastos públicos, estatização, criação de novas estatais, destruição da reforma trabalhista, que é o que manteve o Brasil mais ou menos equilibrado. O outro lado defende controle da mídia, controle da mídia, controle da liberdade de manifestação, controle. E o que é pior, tem surgido provas, áudios da associação íntima do Partido dos Trabalhadores com organizações criminosas. Não estou falando nenhuma novidade. Eu corro até o risco de ser bloqueado pelo Facebook por causa disso. Mas é verdade. E eu estou aqui para defender a verdade. Estou aqui para ajudar você a refletir. Você, mineiro, eu vivo hoje em Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. Eu tenho uma história, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu tenho uma história de amor e de carinho por essa terra de Minas Gerais. Foi aqui que eu me formei em Direito, foi aqui que os meus filhos nasceram, foi aqui em Minas Gerais que o meu neto veio nascer, saiu de Petrópolis para nascer aqui. Grande honra que meu filho me deu. Mas há provas de associação do PT com o PCC. Há denúncias e delações do envolvimento desse candidato aí com o assassinato do prefeito de Santo André. Então, assim, vejam, além disso, sem falar dos escândalos de corrupção. Mensalão, Petrolão, Eletrolão e vai por aí fora. Então, veja, procura, tenta encontrar o plano de governo do PT. Pega o plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, você vai encontrar. Procura o plano de governo do PT. Não tem. E por que não tem? Para esconder de você o que eles defendem. Para ficar menos explícito. Mais do que o sujeito andou falando esse tempo todo de pré-campanha e de campanha. Veja, meus amigos. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você mineiro, por favor, você pernambucano, por favor, o presidente Bolsonaro foi lá e fez a transposição do Rio São Francisco. Você, maranhense, você, meu irmão, minha irmã do Maranhão, você é católico, nosso primo na fé, você é católico, você é judeu, você é espírita. Pensa direitinho. Procurem os vídeos, eles estão espalhados aí pela internet. Portanto, sim, meus amigos, essa eleição é a luta do bem contra o mal. E um dos dois lados vai vencer. E essa questão, o que aconteceu agora, no dia de ontem, algumas coisas estão sem resposta. O presidente Bolsonaro conseguiu um fato inédito. Ele conseguiu nunca, nem o Lula, no auge da sua fama, conseguiu eleger tantos representantes assim. O presidente Bolsonaro conseguiu eleger inúmeros senadores, inúmeros governadores, inclusive já no primeiro turno. Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Romeu Zema, aqui em Minas Gerais. Como pode Romeu Zema, que apoia o presidente Bolsonaro, ter um número acachapante de votos e o Bolsonaro perder para o PT? Como pode Cláudio Castro ter um número acachapante de votos? Tudo bem que no Rio o presidente se deu bem. Em São Paulo o presidente se deu bem. Mas em São Paulo a situação lá é inversa. Veja, o governador, o candidato a governador, Tarcísio de Freitas, com Marcos Pontes, senador. O Marcos Pontes teve mais votos que o Tarcísio. Então são coisas muito esquisitas. Isso é muito estranho. A pessoa sai de casa aqui em Minas Gerais para votar no Cleitinho, apoiado e indicado pelo presidente Bolsonaro. Saem de casa para votar no Nicolas Ferreira. Aliás, louvado seja o Senhor, nosso irmão Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil, 26 aninhos de idade.
vai fazer um trabalho esplêndido. O sujeito sai de casa para votar no Romeu Zema. E aí, para presidente, ele vota no PT. Gente, não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O cara vota em conservador, em direita, para deputado federal, deputado estadual, senador. O senador ganha no primeiro, o candidato a governador conservador ganha no primeiro, mas o presidente perde. Ué, estranho. Hoje, pela manhã, um irmão comentou comigo no meu grupo de estudos que eu tenho, chamado Didaquê Ensino Bíblico. Se você quiser me dar a honra de entrar para o meu grupo, você já está convidado. Didaquê Ensino Bíblico. Ele falou assim: pastor, ontem foi culto de Santa Ceia na minha igreja, a igreja que eu congrego. E assim, eu ouvi uma coisa que me deixou muito intrigado. Vários irmãos, quando estava se falando de eleição e do papel dos evangélicos, dos católicos nessa eleição, muitos irmãos relativizaram o que pode acontecer se a esquerda sentar de novo, se o PT voltar de novo, como diz o outro, se o criminoso voltar para a cena do crime. Eles não estavam dando importância no que está acontecendo no nosso país, na iminência de uma ruptura institucional. É exatamente esse o ponto dessa palavra que eu disse, desse texto que eu disse. Você evangélico, você católico, que crê nisso que está aqui como a palavra de Deus, você espírita, você judeu, vocês têm uma responsabilidade sim com Deus e com esse país por causa de Oswaldo Aranha, por causa da promessa que Deus fez a Oswaldo Aranha. Você tem. E por causa da sua negligência, nós estamos correndo um sério risco de acontecer aqui no Brasil o que está acontecendo na Venezuela, o que aconteceu no Chile e o que está acontecendo na Nicarágua. Na Nicarágua, quem está sofrendo barbaridade lá são os padres católicos. Padre que resolveu ter coragem, levantar a voz, falar, defender a verdade, defender o evangelho. Padre na Nicarágua, por causa do Ortega, estão sendo presos, torturados, alguns mortos, igreja sendo fechada. É disso que se trata, pessoal. É disso que se trata. Então, vejam o que está acontecendo. Olha bem, o patrulhamento ideológico já começou. Quando não é um tribunal, uma denúncia contra você, quando não é um cerceamento contra a sua liberdade de você protestar, de você se indignar, é constitucional. Mas dizem, não, isso não pode. Quando não é isso, são as plataformas, as redes sociais que se associaram. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, que se associaram. Aí eles estão ditando o que é que você pode falar. E o que você não pode falar. Se você falar essa palavra assim, você é bloqueado. Você toma um shadow ban, você toma um block, você toma sei lá o quê. Tudo nome em inglês. Veja, se um padre, um pastor ou um outro clérigo se opuser a qualquer coisa relacionada à ideologia marxista, pesquisa no Google, tá? Socialista, comunista, eles podem ser, primeiro, eles vão ser cancelados nas redes sociais. Fizeram isso com aquele jogador de vôlei, fizeram isso com inúmeros outros. Pode ser cancelado. Depois eles podem responder o processo, podem ser detidos, podem ter a sua conta cancelada, podem ter suas contas bancárias bloqueadas. Fizeram isso com os maiores empresários do Brasil. Isso já está acontecendo, meus amigos. Então, como que o crente vai dizer, isso não vai acontecer com a gente, isso aí é coisa de política? Olha o texto que eu citei aqui. Veja a perseguição aos nossos primos católicos na Nicarágua.
prisão de padres, proibição de missa. Veja, o outro candidato é amigo pessoal de Daniel Ortega. Ele criou o tal do Foro de São Paulo. Pesquisa no Google. Ele criou. Aquilo ali é para bancar essas nações esquerdistas, socialistas, marxistas. Então veja, onde será que esses evangélicos, que esses católicos, que esses espíritas, que esses judeus andam com a cabeça? 120 milhões de católicos, 45 milhões de evangélicos, pelo amor de Deus. O que vocês querem fazer? Vocês querem desafiar Deus e a palavra de Deus? O Brasil vai ter que sofrer para entender o custo da desobediência, o custo, me perdoe da palavra, o custo da alienação política, ideológica, o custo da burrice, da ignorância. Me perdoe, isso é ignorância. Então veja, crente antenado não cai nesse tipo de discurso. E para encerrar aqui, eu devo dizer para vocês que quem pensa que isso não vai acontecer está redondamente enganado. Era o que aconteceu aqui com as tribos de Israel. Eles achavam que não ia acontecer nada. Deus, tá tudo certo e tal. Começaram a perder. A palavra diz, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Onde eles pisavam, o que eles faziam, eles perdiam. Por favor, não façam isso com o Brasil. Não façam isso com as nossas crianças. Não assinem embaixo de assassinato de bebê. Não façam isso. Vocês que conhecem, vocês serão cobrados pela mão de Deus. Pensem bem. Até o dia 30 de outubro, dá tempo de você ver isso, pesquisar, refletir, se arrepender e votar com a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo não seja ofensivo a você que é da esquerda. Até mesmo você que é da esquerda. Pode mudar. Porque eu sei que você, acima de tudo, é um ser humano. Se tiver família, você ama sua família. Se tiver filhos, você ama seus filhos. E conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Paz do Eterno seja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.